Fala, meu amigo fã de esportes aqui do canal da QG dos Esportes, eu sou Daniel Guimarães e hoje trago mais um conteúdo sobre MLB. Nessa temporada de 2022 iniciou-se a rodada de playoffs com o Wild Card, começando na sexta-feira e terminando ontem, no domingo, com apenas um jogo 3. E se você perdeu algum detalhe, vou trazer aqui todos os detalhes aqui que rolaram nesse final de semana de playoffs da MLB. Então, depois da vinheta, tudo sobre o Wild Card. Então vamos falar um pouquinho mais sobre essa rodada de Wild Card, começando na sexta-feira, com Cleveland Guardians e Tampa Bay Rays abrindo a rodada de playoffs, o jogo no Progress Field em Cleveland, Ohio, vitória do Cleveland Guardians por 2-1, no sábado o Cleveland Guardians venceu de novo por 1-0, mas vamos falar por partes. Primeiro, o primeiro jogo, com os dois Shanes conseguindo aí um bom jogo, foram os nomes do jogo no jogo 1 da rodada de Wild Card, com o Shane Bieber com 8 strikeouts e 7 innings lançados, cara, e o Shane McClanahan com 5 strikeouts e 7 innings também lançados, apesar de 2 erros, mas conseguiu aí, foi um jogo muito dos pitchers, né? Foi um jogo que os pitchers dominaram as ações ao tempo todo, foram poucos hits que tivemos no jogo, tanto que as pontuações foram marcadas na sexta entrada. Primeiro com o home run do Siri, marcando 1-0 para a equipe de Tampa, e na baixa da sexta entrada teve o Ramírez, né, o Chuck Ramírez, para marcar o home run para a equipe do Cleveland Guardians. A virada, né, foi o home run com virada, porque o Rosário também já estava em base, e ele também conseguiu anotar a corrida. Então 2-1 para a equipe do Cleveland Guardians. Jogo 2, Cleveland venceu de novo em 15 entradas. O jogo de beisebol somente tem a 9 entradas, né? O jogo normal, a primeira até a nona entrada, passando disso é a prorrogação do beisebol. Vai terminar o jogo até alguém marcar pontos e ganhar o jogo. Isso, no caso, se for o time da baixa entrada. Se for o time da alta, aí vai ter outra oportunidade pro outro time também conseguir empatar a partida. E o jogo foi decidido no home run de Gonçalves, na 15ª entrada, fez o home run e acabou o jogo ali, né? Por conta que foi um walk-off. E o Gonçalves marcando o home run da vitória do Cleveland Guardians. De novo um jogo marcado pelos pitchers. Foi um jogo muito, cara, foram 6 hits a 5 para a equipe do Tampa Bay Rays, então foi um jogo muito disputado, quem errasse menos, ou quem não errasse ganharia o jogo. E foi isso que aconteceu. O home run aconteceu para a equipe do Cleveland Guardians com o Gonçalves, e o Kluber estava lançando a bola, ele já tinha lançado um ball. E aí, na sequência, foi o home run do Gonçalves para ganhar o jogo. O Cleveland agora pega o New York Yankees. Quem tava com saudade dos playoffs da MLB era o Seattle Mariners. Primeiro jogo matou 4-0 a equipe do Toronto Blue Jays. E no segundo jogo tava perdendo por 8-1 ali na quinta entrada, o que parecia que não ia mais dar certo. Ia mesmo ter um terceiro jogo no domingo. E a virada, uma das maiores viradas dos playoffs da MLB aconteceu. Virada por 10-9 para a equipe do Seattle Mariners, vencendo o confronto por 2-0 e pegar literalmente um confronto divisional contra o Houston Astros. E os nomes do jogo 1 foi o Luiz Castillo, pitcher da equipe do Seattle, e o Eugenio Suárez, que também foi o third baseman da equipe de Seattle. E os dois fizeram um partidaço na sexta-feira, com o Luiz Castillo anulando muito bem os rebatedores de Toronto. E Seattle aproveitou, né, já abriu no primeiro inning, abriu 3-0, primeiro com uma rebatida dupla do Suárez para o Rodrigues marcar, e depois o Haylett com o run, e o Suárez marcou, que estava em base, 3-0, já começou assim com voadora no lustre a equipe de Seattle, e lá no quinto inning abriu 5-4-0, deixou um jogo super complicado para Toronto no jogo 1. Jogo 2 ocorreu no sábado e o Toronto abriu, cara, 8-0, tava parecendo uma vitória fácil ali para Toronto. Cara, a gente vai encaminhar aqui até na quinta entrada aqui tava 8-1, então tava super tranquilo para a equipe de Toronto. Tipo, depois de marcar 4 corridas na quinta entrada,
que parecia na metade ali, já na metade do jogo, já o que parecia já que seria difícil mesmo para Seattle, que o Teóscar Hernandes tinha marcado 2 home runs, cara, na partida, e, teve 3 corridas anotadas, impulsionou 4 corridas anotadas, ele, cara, foi o dono do time, e ele tinha sido o dono do time para anotar os pontos para tentar ganhar o jogo. Mas do outro lado também tinha o Carlos Santana, que anotou uma corrida, foram 3 rebatidas impulsionando a corrida e 1 home run, cara. Na quarta entrada o Hernandes tinha marcado um home run para deixar o jogo 4-0, aí no quinto inning a primeira corrida de Seattle, deixando o jogo 4-1, mas nessa mesma quinta entrada Toronto aproveitou, fez a festa com erros do pitcher e abriu 8-1 de vantagem na quinta entrada. Já na sexta, aí começou um pouquinho a reação de Seattle, mas parecia que seria um pouquinho tímida. Foram 4 corridas anotadas, né, com o home run do Santana para deixar o jogo 5-8, e o France tinha marcado uma corrida na jogada anterior. E ainda assim, Toronto reagiu com um balde de água fria com Yancey, conseguindo uma rebatida simples para o Hernandes marcar e deixar o jogo 9-5. E aí, oitava e nona entrada, perdendo ali por 9-5, 4 corridas, é meio complicado. Mas aí na oitava entrada, Seattle conseguiu empatar o jogo. Simplesmente com erros do pitcher, cara, erros bizonhos de arremesso da bola. E o Crawford conseguiu uma rebatida dupla para o centro do campo. Frazier, Haniger e Rayleigh marcaram para deixar o jogo 9-9. E aí na entrada virou aquele drama total no Rogers Center e o Frazier conseguiu uma rebatida dupla para o Rayleigh marcar a vitória incrível do time de Seattle, vencendo o jogo por 10-9. E na nona entrada, o Toronto tentou até uma reação com o Shapeman andando, né, indo para a primeira base, mas só foi isso. Depois o Tapia foi eliminado e a terceira eliminação por conta de Toronto, e Seattle ganha o jogo. Um dos jogos mais incríveis cara, aquele tipo de jogo que a pessoa fala, eu acredito porque eu estou vendo. E foi isso que Seattle conseguiu fazer sobre essa remontada sobre Toronto. E uma virada que ocorreu no primeiro dia de playoffs também foi entre St. Louis Cardinals contra o Philadelphia Phillies. Depois de encerrar a sétima entrada, St. Louis vencia por 2-0 a equipe do Phillies. E nessa entrada, os Phillies conseguiram virar com erros desastrosos do Helsley, cara, eu que era o pitcher da equipe dos Cardinals. Viraram para 6-2 e aí ficou impossível a missão, né? O empate já seria um desastre, né? Porque tava um jogo até tranquilo. Mas o empate seria ruim já para a equipe do St. Louis, mas tomar uma virada para 4 corridas de diferença foi absurda para a equipe dos Cardinals, e os Phillies aproveitaram muito bem a oportunidade que eles tiveram, e ali eles começaram a ganhar o confronto, começaram a virar a chavinha pro lado deles. O Pallante entrou, conseguiu eliminar os jogadores que até então era 6 corridas e nenhum eliminado. Tinha bases lotadas toda hora a equipe do Philadelphia Phillies, e estava impossível ali da defesa dos Cardinals, que sentiram bastante o impacto das corridas que eles estavam tomando. Aí os Cardinals voltaram para a nona entrada e o Gorman, o Arenado marcou, né, com a rebatida simples do Gorman, mas não foi o suficiente, ficou somente 6-3 o jogo. E no segundo jogo no Busch Stadium ficou um clima super tenso, porque o Phillies abriu 1-0 já na segunda entrada, e na quinta entrada ampliou para 2-0, com o Harper marcando home run na segunda entrada e o Schwarber com uma rebatida de sacrifício, e o Bon conseguiu anotar a corrida para 2-0 para a equipe do Philadelphia Phillies, que, cara, foi um jogo, os Cardinals aceitaram de todo jeito, foram 7 rebatidas contra 4 no jogo 2, e aí um erro pros Phillies, cara, e Cardinals não conseguiram capitalizar em corridas. Aí chegou na última entrada, bateu ali 2 eliminados, contagem 2-2, e ficou insustentável. A equipe dos Cardinals deu um balde no jogo à frente da torcida, que foi empolgada com o Busch Stadium, e não conseguiram reverter a situação. E os Phillies agora pegam o Atlanta Braves amanhã, na próxima rodada dos playoffs. O confronto desses playoffs foi entre Padres e Mets, cara. Os Mets que fizeram mais de 100 vitórias na temporada. Os Padres, que lutaram até as últimas semanas para conseguir se classificar, foram o penúltimo na Liga Nacional a conseguir a classificação para os playoffs. E os Padres eram um verdadeiro show, um time totalmente iluminado. 7-1 para cima do New York Mets no Queens, no Citi Field.
Os nomes do jogo foi Yu Darvish com 4 strikeouts, 7 innings lançados, e Jurickson Profar, left fielder da equipe do San Diego Padres, com 2 runs, 2 corridas anotadas, 3 rebatidas impulsionando corridas e 1 home run na partida. Na vitória de 7-1 para a equipe dos Padres, que abriu 2-0 na primeira entrada, abriu 3-0 na segunda, e na quinta continuou a festa com um home run para o Profar, ainda impulsionando mais 2 corridas no jogo, o Nola e o Kim, marcando 6-0 para a equipe dos Padres, e ainda teve o Machado, que teve mais um home run no jogo. Foram 4 home runs na partida. Todas as pontuações dos Padres nesse jogo foi por home runs. Abrindo 7-0 aí ficou difícil. Quinta entrada, o Escobar conseguiu o home run solo dele, deixando o jogo 7-1, e os Mets nada conseguiram. Até os Mets estavam jogando bem, os Mets estavam conseguindo colocar jogadores em base, estavam conseguindo se aproximar de pontuar, mas só se aproximar de pontuar não é pontuar. Então a equipe dos Mets deixou a desejar nesse jogo e acabou culminando essa derrota. E aí foi pro jogo de tudo ou nada no jogo 2 para a equipe dos Mets, e aí teve que colocar o Jacob deGrom, que ele estava voltando de lesão, e ele lançou 6 innings e 8 strikeouts para a vitória dos Mets 7-3 contra o San Diego Padres. O Grisham, que é o center fielder, ele ainda também foi um dos nomes do jogo do lado do deGrom, com 3 corridas, 1 rebatida impulsando corrida e 1 home run. O jogo começou até de maneira competitiva. Na finalização da quinta entrada estava 3-2 para a equipe dos Mets, e aí na sétima entrada fizeram todo o estrago e ganharam o jogo. Ficaram 4 corridas consecutivas. O Grisham ainda tentou esboçar uma reação para a equipe do San Diego Padres, mas terminou em 7-3, e então forçando o jogo 3, no qual os Padres deram a mínima chance para Nova York e venceram por 6-0. Pra vocês terem uma ideia, o domínio dos Padres foi tão grande no jogo 3 que foram 10 hits a 1 dos Padres. Os hits, as rebatidas, só teve uma rebatida para Nova York, e os Padres, cara, os Padres massacraram a equipe de Nova York. E o Musgrove, o pitcher, teve 7 entradas lançadas e 5 strikeouts, cara, e aniquilou o ataque do New York Mets. Na quinta entrada já estava 4-0 para a equipe dos Padres, os Mets sem conseguir fazer nada. Toda vez que ia pro bastão era 3 strikeouts, era rebatida e eliminação, então foi muito complicado ontem para os Mets, e aí culmina na derrota por 2-1 na série para o San Diego Padres, que vai pegar agora o LA Dodgers, que somente é o melhor time da competição de toda a temporada regular da MLB. É um jogo divisional, os dois times estão na mesma divisão oeste da Liga Nacional. Então teremos os seguintes confrontos: o Cleveland Guardians enfrentando o New York Yankees, o Seattle Mariners pegando o Houston Astros, o Philadelphia Phillies enfrentando o Atlanta Braves e o San Diego Padres pegando o LA Dodgers. Lembrando, os times Atlanta, Los Angeles, Houston e Nova York vão jogar já o primeiro jogo em casa. Amanhã começa então a rodada divisional, é melhor de 5, e quem avançar para as finais de conferência, para as finais das ligas, vai melhor de 7 jogos, né? Até aí a World Series também é melhor de 7, então vai ser vai aumentar e bater ali nos 7 jogos, que vai ser o teto ali das finais. Então, jogo 1 e 2 em casa, jogo 3, 4 fora, e o jogo 5 em casa para os times de melhor campanha. Então os playoffs da MLB ficam pintados dessa maneira, e assim que terminar a rodada divisional, estarei aqui de volta para comentar tudo que rolou nesse Divisional Rounds da MLB de 2022. Então é isso, galera, que melhor de rolou aí no wildcard da MLB de 2022. Agora volto só no Divisional Round para comentar tudo que rolou nessa próxima fase da MLB. Estaremos aqui até o final, estaremos aqui até a World Series se encerrar, talvez com novidades para o World Series, beleza? Então se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se você não gostou, pode deixar seu like, e aí você comenta o que você não gostou nos comentários, ou se não, pode dar seu dislike também. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative os sininhos para as próximas notificações e não perder nenhuma atualização aqui no canal QG dos Esportes. Voltaremos aqui ao longo da semana com mais vídeos sobre NFL e também um vídeo especial sobre NBA, que a bola laranja vai pegar fogo a partir da terça-feira da semana que vem. Tranquilo? Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima!